com uma pergunta bem simples e direta. Estima-se que Bolsonaro reuniu entre 30 e 45 mil pessoas. O maior número apresentado é esse, 45 mil pessoas no Rio de Janeiro. A manifestação flopou. Por quê? Rose Martins começa. Boa noite, Haroldo, Hugo, boa noite, Valério, boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, eu acho que flopou não é a palavra. Eu acho que ela ficou abaixo das expectativas, talvez que eles esperassem, se comparado ao ato do dia 25 de fevereiro, que foi um ato na Paulista, foi um ato muito grande, né, que girou em torno, dizem, de quase 200 mil pessoas. Mas nessa projeção eu vi algo em torno de 40, 45 mil pessoas, não é pouca gente, né? Eu vi algo em torno de 37 mil a 45 mil pessoas, vamos combinar que não é pouca gente. Então eu não acho que flopou, comparativamente, foi uma manifestação menor do que a gente mesmo da esquerda esperava, do que eles esperavam, e comparado a fevereiro, mas mesmo assim um ato muito grande, e se a gente comparar também com as manifestações, quando a esquerda tem ido para a rua, que tem sido bastante raro, né? Tem sido com menor frequência do que a extrema-direita. Então, eu não acho que tenha flopado nesse sentido. Eles bateram nas mesmas teclas, né? Eu achei o discurso do Bolsonaro um pouco mais retraído do que o dia 25 de fevereiro. Também não sei se retraído é a palavra, mas eu achei um discurso menos direto. Eu acho que ficou por conta, mais uma vez, do Malafaia incendiar, né, a galera. Ele teve um discurso bastante longo, quase o mesmo tempo do Bolsonaro, mais de 30 minutos. O Malafaia citando várias vezes mesmo, o Alexandre de Moraes, né, falando que chamou ele de censor, chamou ele de ditador, falou que ele tem ali a Globo como seu aparelho ditatorial, né, de propaganda, de opinião. Falou muito claramente do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, falou que ele envergonha o Senado, chamou os senadores para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, tocou muito na palavra liberdade de expressão, tudo aquilo que ele... Essa imagem é muito boa. Tudo aquilo que ele fez na Paulista. Com a Michelle Bolsonaro, ficou o discurso religioso também, mais uma vez. Colocaram lá aquela cubana da Shopee, a Zoe Martinez, não sei se ela vai ser candidata. Inclusive, eu acho que para respaldar um ponto que o Bolsonaro chama atenção no discurso dele, que ele começa logo ali no início, ele fala que o Lula é amigo de ditadura, cita Cuba, Venezuela, o Irã e até o Hamas. O Gustavo Gayer, que fez um papel ridículo, no final, fazendo um apelo ao Elon Musk em inglês, né? Não sei se a maioria das pessoas ali nem entenderam o que ele estava falando, e o Nicolas Ferreira, que preside a Comissão de Educação na Câmara atualmente, falando que o Brasil precisa de mais homens com testosterona. Então, foi aquele show de horrores que a gente viu em fevereiro, e com um número que a gente não deve subestimar, porque a gente tem que lembrar que há mais ou menos umas 3 semanas foi o Brazão, né, os irmãos Brazão foram presos, e existe uma ligação ali da família Bolsonaro com os Brazão. A gente chamou a atenção do nome do Braga Neto no meio dessa trama aí da morte da Marielle, e mesmo assim esses caras foram ali para Copacabana e levaram gente. Então eu acho que a gente não deve subestimar, porque foi uma manifestação menor que a de fevereiro. Obrigado, Rose. Hugo Albuquerque. Bom, eu concordo com a Rose, eu acho que flopada é um exagero. É claro que você colocar algo em torno de 30, menos de 50 mil pessoas ali na orla é muito pouca gente. Então, as imagens são desfavoráveis. Houve, né, um erro estratégico, o Valério até colocou aqui em off, e pode falar mais um pouco sobre isso, que basicamente a organização do bolsonarismo não levou em consideração datas no Rio de Janeiro. A imagem que aparece não é boa, aparece numa cidade onde ele ganhou, um apoio importante, mas eu vou jogar um pouco ao contrário. Eu não acho que essa militância bolsonarista que vai decidir ou não a eleição.
essa militância bolsonarista que já teve muito em alta há 6 anos, que decidiu em 2018, mas não são essas pessoas que ganharam a eleição. É como o bolsonarismo, ele entrou nas camadas populares por meio da religião e do discurso /conservador, /de segurança pública, e como ele se comunicou com os setores da classe média que caminharam para a direita desde meados da década de 2000, votando no PSDB e radicalizando, abandonando o PSDB. O perfil do eleitor, que garantiu aquela votação muito expressiva ao Bolsonaro, não é o cara que vai nesse tipo de manifestação, não é esse tipo de militância estridente. Os números dessa militância giram em torno de, no máximo, de forma estendida, 15%, segundo o Datafolha Pura. Então, é muita gente, talvez a maior quantidade de pessoas hoje unidas em rede, com um discurso e com um sistema no Brasil, eles geram um polo que agrega aquele setor de direita, e eles conseguem fazer uma coisa impressionante, pegar um certo eleitorado de centro e trazer ele para votar no Bolsonaro. Então, essas manifestações, elas nem fazem com que o eleitor que realmente decide a eleição vote ou deixe de votar no Bolsonaro ou na direita. E o Bolsonaro consegue particularmente ter muita força porque ele consegue ter uma entrada forte em camadas populares, o que vão chamar de classe D e E, né, faixas de renda, na verdade, pela chave da religião e pela chave da segurança pública. O bolsonarismo, ele consegue, na hora do voto, pegar setores conservadores da classe média que odeiam esses pobres, que também votam no Bolsonaro, mas em menor quantidade, e levar junto. Então, acho que a esquerda, ela se sente um pouco alijada de ver a direita pela primeira vez nas ruas, sendo que a esquerda tinha esse monopólio no Brasil. Mas eu não acho que esse é o ponto fundamental para o bem ou para o mal do Bolsonaro. Eu acho que esse tipo de manifestação pode, inclusive, aumentar de tamanho e não necessariamente ter um impacto eleitoral, ter um impacto naquilo que realmente importa no nosso sistema político. Obrigado, Hugo. Valer Karen. Tudo bem. Abriu o microfone. Bom, boa noite a todos. Zé Igor nos bastidores, Hugo Albuquerque, Rose, Haroldo, todos que acompanham o programa Outubro. Eu tenho uma nuance, talvez, na análise. Eu estou entre aqueles que considero que o perigo maior da esquerda, pelo menos depois de 2016, foi a subestimação do crescimento da extrema-direita no Brasil e a miopia diante da potência de um movimento reacionário com forte inclinação neofascista à escala internacional. E, portanto, quando eu considero o que aconteceu ontem em Copacabana, eu não concordo com aqueles que insinuam que a micareta bolsonarista flopou. Eu acho que há que considerar 5 fatores. 2 mais importantes são: o primeiro é que não havia perigo, não há iminência de perigo de prisão do Bolsonaro. É diferente da situação de 25 de fevereiro, que veio logo na sequência. Lembram, na véspera do Carnaval, ocorreram a prisão de generais de 4 estrelas, o passaporte de Bolsonaro foi confiscado, ele entrou em pânico, procurou refúgio em pleno Carnaval na Embaixada da Hungria, e a mobilização de 25 de fevereiro, ela respondia a esta máxima tensão criada pela iniciativa da operação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo em geral e em particular pelo Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, nós devemos considerar que na conjuntura nós estamos num compasso de espera. Há um certo intervalo econômico, político, social que, em grande medida, explica a dificuldade de conquistar no Rio de Janeiro uma mobilização semelhante à que foi do 7 de setembro, do centenário da independência de 2022,
ou sequer se aproximar das dimensões do 25 de fevereiro da Paulista. Em terceiro lugar, lembremos que sempre as manifestações de rua da extrema-direita no Rio de Janeiro são menores que a São Paulo. Isso decorre do fato de que as camadas médias em São Paulo fizeram o giro à extrema-direita que o Hugo, com razão, identifica como um movimento que tem uma média duração, ou seja, é um movimento que tem mais de 10 anos. No Rio de Janeiro, as camadas médias, sejam pequenos proprietários, mas, sobretudo, as camadas médias da autoescolaridade estão mais divididas, embora, paradoxalmente, o Bolsonaro tenha vencido no Rio de Janeiro, no seu estado natal. Em terceiro lugar, há um feriado prolongado no Rio de Janeiro. Amanhã é dia de São Jorge. E, portanto, uma parte do público aproveitou o feriado. E, por último, mas creio que não é irrelevante, eu acho que nós temos que lembrar que em São Paulo houve um engajamento da prefeitura e do governo do estado. Em caso do Rio de Janeiro, ele pode contar com o engajamento do Castro, mas não da prefeitura. E o peso do aparelho de Estado não é irrelevante em mobilizações de massas. Em resumo, não flopou, foi uma demonstração de força, ainda que menor, noutra escala, como disse a Rose, menos de 50 mil pessoas, é muito grande, mas não é na mesma escala da manifestação paulista. Câmbio.